Santa Cruz e Clube Náutico Capibaribe. Equipes gigantes do futebol do Brasil do passado. Estão cada vez mais se apequenando. Culpa dos seus gestores, dos seus diretores, dos seus presidentes. O Santa e o Náutico passam a pior fase da sua história. E assim, se vocês amam esses clubes, eu estou falando dos gestores de Santa e de Náutico, se vocês amam, por favor, se afastem. Vocês não têm competência para gerir, esses gigantes. E vocês também não têm autocrítica e, acima de tudo, a humildade de reconhecer que vocês estão prejudicando duas nações, a nação tricolor e a nação alvirrubra. Se afastem do futebol, deixem que novos gestores com novas ideias, que amam verdadeiramente esses clubes, possam fazer com que Santa e Náutico possam sair do fundo do poço. E aqui não vai, nenhum comentário direcionado a uma pessoa. A carapuça serve para você se você achar que sim, se você fizer uma autoanálise, se vê. Realmente eu não tenho competência de dirigir nem o Santa, nem dirigir o Náutico. Faça uma autocrítica, seja humilde e pense no que essas torcidas estão sofrendo. Principalmente os mais jovens que não viram essa história tão bonita contada por grandes heróis. E que história, História de artilheiros, de grandes jogos, de grandes vitórias, de grandes viradas. Enfim, por favor, para o bem do Santa e do Náutico, eu só faço um pedido. Se vocês realmente amam esses clubes, se afastem. Deixem o Náutico e deixem o Santa para aqueles que verdadeiramente amam. Olha, torcedor, eu tenho pensado e conversado com algumas pessoas sobre esse ano de 2023 no nosso futebol. Não é que eu esteja numa situação de saudosismo, ou o passado, vamos pensar no futuro, quem vive de passado é museu. Não. Mas essa história de Santa e de Náutico, ela foi construída por grandes jogadores, grandes astros do nosso futebol. E aí, se eu for enumerar aqui, com certeza eu vou pecar ao não me referir a um ou a outro. Mas alguns que marcaram a história. Aí você pode dizer, mas Roberto, mas a história ficou no passado. Enfim, mas eu acho que quem não tem, um passado para se orgulhar, de maneira nenhuma pode pensar no futuro promissor. Eu penso assim. Eu penso que você tem que se orgulhar dos seus pais, dos seus avós, dos ancestrais, que construíram tudo. Hoje a gente vive num mar, de felicidade, de alegria, com internet, com digitalização, com tudo fácil. Enfim, tempos bons, maravilhosos. A única coisa que não presta é a violência, infelizmente. E também... mas segue o trem. Bom, mas para chegar a essa história, o Santa Cruz e o Náutico, para passar dos 100 anos e trazer realmente essa paixão de pai para filho, enfim, essa história bonita, foram grandes conquistas do Santa, grandes conquistas do Náutico. E aí você pode dizer, mas Roberto, qual foi o fato relevante nacionalmente que o Santa e o Náutico conquistaram? Olha, o Náutico, sim senhor, o Santa, sim senhor. Na década de 70, o Santa, em 73, teve artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi brigar pelas finais, a equipe do Náutico também, no time do Hexa. E fora grandes nomes que foram revelados pelo futebol de Pernambuco e que foram para a seleção brasileira e que, enfim, carregaram o nome de Pernambuco e orgulharam o nosso estado. Havia um tempo, em que algumas pessoas, eu não alcancei, mas algumas pessoas diziam que Pernambuco era o berço de tudo, era o local onde centralizava-se o universo. Aqui, o Beberibe e o Capibaribe se juntavam para formar o mar. Aqui a gente tinha a Vinda Caxangá, a vinda urbana em linha reta maior da América Latina. Aqui a gente tinha o Galo da Madrugada, o maior bloco carnavalesco do mundo. Aqui a gente tinha o maior teatro ao ar livre de Fazenda Nova. Aqui, enfim, e muitas coisas. Mas aqui
a gente tem o orgulho de dizer que nós temos 3 grandes clubes. 3 grandes clubes. Com grandes torcidas, com grandes jogos, com grandes finais. Mas hoje não é assim. O Santa e o Náutico estão se apequenando. Estão deixando, né, o seu torcedor frustrado, triste e, naturalmente, infeliz, o que é pior. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Eu fiz um comentário rápido, né, direto no meu Instagram, e muitas pessoas estão comentando, aliás, tem muitos comentários, as pessoas falando, né, da situação do nosso futebol, que o Ceará já passou, que a Bahia já passou. Claro, a vida é um ciclo, ela naturalmente ela vai, uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, é a vida, faz parte da vida. Mas o que o futebol de Pernambuco está deixando realmente a desejar é no aspecto de prospecção. A gente não vê nada para o futuro de Santa e de Náutico. Ah, mas vem aí a SAF. Como será a SAF com esses gestores? Porque se os caras não conseguem, né, gerir o clube dessa maneira, como é que vai gerir uma SAF? Como é que vai negociar uma SAF? Bom, é lamentável dizer tudo isso, torcedor. Não gostaria, até porque eu vivo disso, eu vivo do futebol. Eu tô no futebol há muito tempo, né? Há bastante tempo, não vou nem falar quantos anos eu já acompanho futebol, eu vivo disso, né? Sempre trabalhei, sempre acompanhei jogos, viajei, fiz Copa do Mundo, fiz jogos eliminatórios, fiz campeonatos brasileiros, acompanhei jogos do exterior, amistosos, tudo, Copa América, fiz muita coisa. Vi de perto ali, né, próximo do campo, onde a gente tinha acesso de entrevistar o jogador dentro de campo. Quando eu era repórter, a gente entrava realmente no campo antes de começar a partida e a gente ficava dentro das 4 linhas conversando com os jogadores antes de começar a partida. Depois o árbitro apitava, pedia para os repórteres saírem do campo. A gente saía e começava a partida e havia um respeito mútuo e a gente pegava informações, a gente agitava o torcedor, levava o jogador para a torcida aplaudia. Era uma coisa muito, muito, muito diferente do que hoje é. Mas claro, o tempo evoluiu, a gente tem que saber que o novo sempre vem. Mas dentro dessa visão de novo, a gente tem que ter planejamento, projetos. A gente tem que pensar como vai ser amanhã. Quando eu entro aqui para comentar com vocês, quando eu faço os vídeos aqui, quando eu estou na TV Guararapes, que eu vou fazer o programa, um dia anterior, a gente já senta com a equipe para ver o que é que a gente vai fazer, quais são as matérias, vamos fazer o texto assim, vamos fazer a matéria assim. Aqui é a mesma coisa, eu chego no estúdio e aqui eu passo às vezes 4 horas analisando, anotando, fazendo meus rascunhos, vendo alguns pontos para comentar. Claro que eu faço de improviso, não tem TP. Eu estou comentando aqui com vocês de improviso, mas eu tenho os tópicos que eu vou desenvolver. Eu sei isso, sei aquilo. Então, é um planejamento, tudo na vida. Para você chegar a algum lugar, você tem que planejar. Você não vai empurrando de vez, que com certeza você vai encontrar fatos que, né, são novidades e você não vai conseguir sobrepor ou passar essa situação. Então, o futebol é a mesma coisa, torcedor. Tem que planejar. E não é planejar, não, a gente vai fazer assim, assim, assado e vai dar certo. Não. É tentar eliminar os erros. Esse jogador, ele jogou aonde? Ele deu certo. Esse jogador já passou em 20 clubes, não deu certo em nenhum. Pô, como é que eu vou contratar um jogador? Esse jogador tá aqui, nunca foi campeão, tem 39 anos. Eu vou trazer o jogador pra cá. Eu penso assim. Então, é isso que o futebol de Pernambuco tá passando. As coisas feitas sem que as pessoas saibam o que estão fazendo. Não entendem de futebol, não sabem que tal jogador, o que é que ele tem, que ele pode apresentar, qual o treinador, qual é a filosofia do treinador, se pensa grande, se pensa pequeno, se é um treinador que é bom de vestiário, mas não é de campo, enfim, estrutura. Mas a gente não está assim. A gente está trazendo o treinador do dia para a noite, contratado só porque alguém ligou, o empresário, e isso quem sofre, infelizmente, Sua Excelência, o torcedor. Galera, esse QR Code aqui é da Bet Nacional, que é parceira aqui do canal. A Bet Nacional é patrocinadora do futebol de Pernambuco, né, do esporte, do Náutico, do Santa. A Bet Nacional
É show. Faça o seguinte, pegue o seu smartphone, aponte a câmera para esse QR Code, entre, crie a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, RNTV, você dá moral pra gente, e comece a profetizar com apenas R$1. Aqui é tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. As melhores cotações estão na Bet Nacional, a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos pernambucanos, a Bet dos nordestinos, a Bet dos brasileiros. Eu sei que eu já estourei o tempo aqui, mas para finalizar, eu vou encerrar com a frase que eu comecei. Se vocês amam realmente os seus clubes, vocês já tiveram a oportunidade e mostraram que não tem competência. Então, por favor, deixem Santa, deixem o Náutico, saiam. Eu estou falando muitos, porque não é só um, não. Muitos. Vão virar torcedores. Deixe que outras pessoas cheguem com ideias novas, com mentalidade, né, jovem, com perspectiva para os nossos clubes. Deixem os nossos clubes, deixem o amor dessas torcidas por Santa e por Náutico, para o bem do futebol de Pernambuco. Por favor, senão vocês vão ser responsáveis no futuro. Até os filhos e os netos de vocês vão pagar por isso. Por quê? No futuro vão dizer, quem começou a acabar o clube foi fulano de tal, foi cicrano, e vocês vão estar negativamente na história. Então saiam, deixem o nosso futebol, deixem o amor, né, de cada torcedor pelo seu clube, né? Eu acho que isso é muito importante. Deixa eu pedir aqui um like, um gostei, um joinha, comenta aqui embaixo. Você pode chutar o pau da barraca, dizer, olha, pode, fica à vontade, claro, com respeito. Eu sempre digo que, né, o seu direito começa quando termina o meu começa quando termina o seu. E assim vai, né? Então, respeitando, mas dentro de uma opinião sincera, verdadeira, você pode comentar aqui embaixo. Se você puder também, vá aqui embaixo compartilhar, copie o link e coloque aí nos grupos de WhatsApp, no seu Facebook, marque seus amigos, coloque nos grupos do Telegram, enfim, dê moral pra gente aí, tá bom? Eu agradeço. Muito obrigado, boa semana pra todo mundo, fica na paz de Deus, valeu, tchau.